dia, meu nome é Lívia e, continuando as aulas sobre isquemia e infarto, hoje eu vou falar sobre o intestino. Antes de tudo, é sempre bom relembrar alguns conceitos. A palavra isquemia vem do grego e significa restrição de sangue, sendo a diminuição parcial ou total do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo, levando ao aporte insuficiente de oxigênio e nutrientes para os tecidos. Já o infarto é uma área localizada de necrose isquêmica, podendo ser branco, como ocorre no coração e nos rins, ou vermelho, como ocorre no intestino. Por isso, vamos focar no infarto vermelho hoje. Reforçando que tudo isso é um processo, se iniciando com a obstrução total ou parcial de um vaso sanguíneo, que pode ser uma veia ou uma artéria, seguindo para a diminuição da chegada de oxigênio e nutrientes na região e podendo levar à morte celular, originando o infarto, que é a região de necrose isquêmica. Dada a introdução, vamos focar agora no intestino. A maior parte do trato gastrointestinal é suprida pelas artérias celíaca, mesentérica superior e mesentérica inferior. À medida que se aproximam da parede intestinal, as arcadas mesentérica superior e inferior se espalham, formando, assim, as arcadas mesentéricas. Como eu disse anteriormente, o infarto intestinal é classificado como vermelho. No caso da obstruções de artérias, a razão para o infarto ser hemorrágico se dá pelas anastomoses, ou seja, devido às conexões entre os troncos vasculares. Já que mesmo que um dos vasos fique obstruído, há uma inundação hemorrágica secundária por conta dessas ligações. Fazendo com que o tecido fique mais escuro ou avermelhado, porém, em muitas vezes, sem conseguir suprir a necessidade dessa região, seja por oxigênio ou nutrientes. É importante ressaltar que o comprometimento dos vasos principais afeta uma porção maior dos intestinos, podendo levar à necrose de vários metros de tecido. Já na obstrução de veias, o sangue deixa de ser drenado, deixando a região cheia de sangue pobre em nutrientes e em oxigênio. Nas oclusões arteriais, a demarcação das lesões é mais evidente. Já nas obstruções venosas, os limites da área isquêmica com a parede normal são pouco definidos. Nos dois casos, então, o intestino fica, macroscopicamente falando, com um aspecto mais escuro, como podemos ver aqui nessa foto de um intestino delgado que foi infartado. E é diferente do caso de infarto branco, em que a região fica bem mais clara do que o restante, como vemos aqui nessa foto do baço, já que não tem sangue nenhum na região afetada. De acordo com a intensidade e a duração do comprometimento do fluxo sanguíneo, a lesão isquêmica intestinal pode ser classificada em diferentes tipos: o infarto da mucosa, o infarto mural, o infarto transmural e a isquemia intestinal crônica. No infarto da mucosa, apenas a mucosa é degradada pela necrose. Aqui no intestino saudável, podemos ver como ela normalmente é bem bonitinha, já que em cima ela está bem degradada. Enquanto isso, no infarto mural, tanto a mucosa quanto a submucosa são afetadas. Em ambos os infartos, a camada muscular e as serosas são poupadas. A causa principal, tanto do infarto mural quanto da mucosa, é a baixa perfusão tecidual associada a estados de choque ou insuficiência cardíaca. Agentes ou condições vasoconstritoras, como adrenalina, digitálicos e toxemia,
podem comprometer ou agravar a perfusão sanguínea. Quanto aos aspectos morfológicos e macroscópicos, as lesões são geralmente múltiplas e as áreas comprometidas são escuras e/ou avermelhadas, como podemos ver aqui, enquanto as outras camadas permaneceram claras. A mucosa infartada será edemaciada e hemorrágica, podendo apresentar ulcerações, como vemos aqui. Quanto ao infarto transmural, a necrose vai afetar toda a espessura da parede intestinal, incluindo dessa vez as camadas muscular e serosa. Podemos comparar aqui com o intestino saudável, como a arquitetura desse tecido fica diferente. Os infartos transmurais ocorrem predominantemente no jejunum distal e no ilho. No intestino grosso, a sede preferencial é a flexura esplênica do cólon, região limítrofe da irrigação pelas artérias mesentérica superior e mesentérica inferior. A resposta inflamatória diante dessa patologia é de intensidade variável, e as colonizações bacterianas que se instalam do primeiro ao quarto dias podem provocar gangrena e perfuração da parede intestinal. O infarto transmural geralmente é causado por obstrução vascular aguda, como obstrução arterial por trombose ou embolia. Comparando macroscopicamente o intestino com infarto transmural com o intestino saudável, é evidente como a mucosa do intestino infartado é vermelha escura e edemaciada, podendo, inclusive, haver sangue na luz intestinal do intestino doente. Quanto à isquemia intestinal crônica, as lesões vasculares isquêmicas de evolução prolongada podem ocorrer em indivíduos idosos com aterosclerose das artérias mesentéricas. Essas lesões são segmentares e situam-se geralmente na flexura esplênica do cólon. A isquemia crônica leva à inflamação e ulceração da mucosa, que podem simular enterocolites ou doenças inflamatórias intestinais. A cicatrização das lesões podem provocar estenose, ou seja, o estreitamento da luz intestinal. O quadro clínico é de angina abdominal, que se caracteriza por dor intermitente, de duração variada e, em geral, após as refeições. Aqui temos duas lâminas do cólon, uma com o intestino saudável e outra com o intestino doente. Nessa segunda, evidencia-se a mucosa degradada e a lâmina própria fibrosa. As respostas intestinais à isquemia ocorrem em duas fases. A lesão hipóxica inicial ocorre no início do comprometimento vascular e, embora ocorra algum dano, as células epiteliais intestinais são relativamente resistentes à hipóxia transitória. A segunda fase, a lesão de reperfusão, é iniciada por restauração do suprimento sanguíneo e associada aos maiores danos. Em casos graves, pode ocorrer até mesmo a falência de múltiplos órgãos, e os mecanismos subjacentes dessa lesão ainda não são completamente compreendidos. Três fatores importantes estão relacionados à taxa de mortalidade dessa doença. Em primeiro lugar, o difícil diagnóstico. Os sinais físicos apresentados coincidem com os de outras emergências abdominais, incluindo apendicite aguda, úlcera perfurada e colecistite aguda, de modo que o diagnóstico de infarto intestinal pode ser atrasado ou negligenciado, com consequências desastrosas. Além disso, é uma enfermidade que pode afetar vários metros de tecido, como eu mostrei nos slides de obstrução arterial. Por fim, à medida que a barreira da mucosa é rompida, bactérias entram na circulação e pode haver desenvolvimento de sepse. Por essas razões, a taxa de mortalidade do infarto intestinal é bastante alta, podendo ser superior a 50%. E quais são as principais mensagens dessa aula? Em primeiro lugar, que o infarto intestinal é um tipo de infarto vermelho,
podendo ser causada por obstrução arterial ou venosa. Em seguida, tem diferentes tipos: da mucosa, mural, transmural e isquemia intestinal crônica, sendo importante distingui-los. Depois, a patogenia tem dois diferentes momentos, e a lesão de reperfusão é a mais danosa. Por fim, ela tem uma alta mortalidade. Muito obrigada! E aqui estão as minhas referências.